Outro dia eu gravei um vídeo em que expressei sobre cidades poderem até ser vítimas de si mesmas. Eu acho que tem gente que não entendeu direito o que eu quis dizer. E eu quero explicar com mais detalhes. E vou ver se consigo explicar. A minha posição é uma posição muito diferente da posição normal. O país tem uma quantidade enorme de municípios, mas a grande maioria deles são municípios que não se sustentam. Eles foram formados através do trabalho de políticos que separaram determinada área de um município e formaram o seu próprio município. Mas esses políticos, no fundo, o que almejavam era posicionar-se em cargos públicos e fazerem com que a nova cidade tivesse a organização de um município como existe em todo lado. Isto é, com Câmara Municipal, com Prefeitura e depois ter representação do Estado e um monte de coisas que, no fundo, acabariam resultando em ônus, em despesas. E os municípios não tinham fonte de receita, pois produziam pouco. Então nós temos a grande maioria dos municípios do país que são assim desse jeito. Agora, o que eu entendo como sendo um município? Um município é um conjunto de pessoas que resolveram administrar a própria região. Agora, administrar a própria região é uma atitude que exige independência. Isto é, os municípios atualmente dependem majoritariamente dos estados e da federação. E dependem de emendas parlamentares de membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Agora, os municípios não podem ser considerados independentes se eles ficam vinculados e são apoiados para se salvarem, apoiados desse jeito para se salvarem. Eu acho que o município deve andar com as próprias pernas. Agora, para andar com as próprias pernas, ele tem que ter a possibilidade de ter sua educação, sua saúde, sua segurança pública, por conta deles mesmos. Agora, como seria isso? Seria através da organização de um esquema nacional que fizesse com que todos os tributos gerados para o Estado no município, uma parte fixa ficaria com ele. Da mesma forma para o governo federal. Isto é, o município então precisaria preocupar-se em ter produção para receber esses valores diretamente e poder sobreviver. Então, o município seria como uma empresa que seria dirigido pela própria população, que poderia indicar um prefeito e poderia até resolver ter ou não Câmara de Vereadores. Mas um município que pegasse a área dele e pudesse fazer com que ela produzisse para a manutenção total da vida daquela comunidade. E isso, então, exigiria que um município
que fosse autossustentado, pudesse até ser vítima de uma má administração. Isso é longe do que a gente existe, mas eu entendo, por exemplo, que um município, assim como um Estado, poderia decretar a própria falência. O que acontece hoje é que numa situação difícil, pendura-se de um lado, pendura-se de outro, arruma-se empréstimo aqui, empréstimo lá, arruma-se isenção aqui, arruma-se isenção lá, quando o município tem que ter vida própria e poder até ser vítima dessa vida própria, como uma empresa qualquer tem. Essa é a minha visão. Não sei se eu fui claro. Até a próxima.